Nós sabemos que o momento que nós estamos vivendo é um momento decisivo na vida de muitas pessoas, na verdade, do mundo inteiro. Mesmo o mundo não tomando conhecimento, mas é um momento decisivo, sim. Muitas, milhares e milhares de pessoas, hoje, até agora, ainda nunca pararam para pensar o que é Babilônia. Por que nós estamos vivendo dentro de Babilônia? No capítulo 14 de Apocalipse, o primeiro anjo é seguido por o segundo anjo e proclama: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. O que significa dar de beber da ira da prostituição? Ou seja, doutrinas falsas. Mensagens que têm aparência de verdade, mas não são verdadeiras. Ou seja, doutrina de homens. Confusão, onde não há Deus, existe confusão. E Babilônia, ela é cheia de aves, de rapinas imundas. Todo tipo de espírito imundo habita em Babilônia. E ela tem a aparência de cristianismo, quando na verdade não tem nada a ver com Deus. Apocalipse 14, verso 8 diz: o termo Babilônia é derivado de Babel, e significa confusão. É empregado nas escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata. O termo Babilônia é derivado de Babel, que significa confusão. É empregado nas escrituras para designar as várias formas de religião falsas ou apóstatas. Em Apocalipse, capítulo 17, Babilônia é representada por uma mulher, figura que a Bíblia usa como símbolo da igreja, sendo uma mulher virtuosa, a igreja pura, e uma mulher desprezível, a igreja. Nós sabemos, se pegarmos desde a igreja, chegar em Laodiceia, lá a primeira igreja foi estabelecida, fundada sobre o Espírito Santo. De lá, parece que pouquíssimas delas, nessa caminhada, realmente estava com o Espírito Santo. E chegou a ponto de a igreja, então, ir até perder todo o dom celestial que Deus estava. Nessa condição, ela toda, praticamente, se tornou... Mas, hoje, de Guilherme Mille é um chamado: sai dela, povo meu. Na verdade, desde Guilherme Mille, sempre foi um chamado para sair de Babilônia. Ou seja, as pessoas são convidadas a deixar suas igrejas caídas e se unir num remanescente. Nas Escrituras, o caráter sagrado e permanente da relação entre Cristo e sua igreja é representado pela união matrimonial. O Senhor uniu a si o seu povo por meio de um concerto solene, prometendo-lhe ser seu Deus, enquanto o povo se comprometia a ser unicamente dele. Disse o Senhor: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. E noutro lugar eu vos desposarei, Jeremias 3, 14, Oséias 2, 19, e Paulo, empregando a mesma figura no Novo Testamento, quando diz: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. 2 Coríntios 11, 2. A infidelidade da igreja para com Cristo, permitindo que sua confiança e afeição dele se desvie, consentindo que o amor às coisas mundanas ocupe a alma, é comparada com a violação do voto conjugal. O pecado de Israel, afastando-se do Senhor, é apresentado sob essa figura. E o maravilhoso amor de Deus, que assim despreza de maneira tocante. E entrego, diz o Senhor Jeová, do minha, e próspera até chegares a ser rainha. E correu a tua fama por causa da minha glória, que em ti foi posto sobre ti. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste. E por causa da tua fama, como a mulher que se aparta aleviosamente do seu companheiro, assim aleviosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como a mulher adúltera que em lugar do seu marido recebe os estranhos.
Ezequiel 16, 18, pega aí alguém quem quiser ler. 13 a 19, 32, Jeremias 3, 20. Ezequiel 16, 8. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. De 13 a 19. Assim foste ornada de ouro e prata, o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua ações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da tua glória, da minha glória, que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e entregaste a lascívia, graças à sua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e prostituístes com elas. Tomaste o meu vestido bordado e as cobristes, o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei ao óleo, o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Tá. A 19, então, já terminei. Agora é o verso 32. Foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Jeremias 3, 20. Mas, como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Então, quer dizer, a igreja que foi estabelecida lá pelos apóstolos, ela entrou em apostasia. E ela caiu 2 vezes, quando ela deu o papado, se unindo com Roma, e agora ela se une também com o mundo. Então, a Ellen White falou assim que a queda de Babilônia se completava quando toda a cristandade tivesse, então, se unido com o mundo. E hoje nós vemos essa unidade, realmente, os fundamentos da igreja só tem de nome, mas de verdadeiro mesmo não mais existe. No Novo Testamento, a expressão muito semelhante é dirigida aos professos cristãos, que buscam a amizade do mundo, de preferência ao favor de Deus. Diz o apóstolo Tiago: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A mulher Babilônia, de Apocalipse 17, é descrita como estando vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundície. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, mãe das prostitutas, das prostituições. Diz o profeta: vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e de sangue das testemunhas de Jesus. Declara ainda ser Babilônia a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, de 4 a 6 e 18. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações. Então
embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Impressionante. Uma mulher que não é uma mulher. Na verdade, ela é o quê? Uma organização religiosa, que um estado espiritual, e que Deus, então, havia chamado, dado a eles o grande conhecimento do seu próprio mistério, do mundo espiritual da luz, e eles, então, se corrompem, levando, então, esse mistério da luz para o mistério das trevas. Ou seja, com o dom que Deus deu a eles e fez igual a Satanás. Começa agora a usar esse conhecimento espiritual que eles tiveram pelo conhecimento das trevas. Ou seja, praticamente tudo errado. Não foram fiéis, não cumpriram o seu propósito para com Deus, o propósito de Deus para com eles, fazendo com que o reino de Deus seja estabelecido e almas fossem preparadas para o reino de Deus. É por isso, gente, que não tem como nós continuarmos, se quiser sermos o remanescente, continuarmos permitindo que no nosso meio exista coisas pelo qual tira qualquer ordem ou disciplina do nosso meio. Porque essa igreja, ela precisa nascer como remanescente, mas sob o fundamento de uma verdade e hábitos e maneira totalmente diferente que o mundo, e não podemos aliar com o mundo em hipótese alguma. Por mais que o mundo queira, por mais que isso nos custe a vida, é preferível morrer do que negar a Deus. Oi. Essa explicação que a senhora deu, por isso que na profecia diz que essa igreja alcançaria a unidade de fé. É nessas coisas que a senhora falou, hábitos de vida, costume, e tudo aquilo que causa desarmonia no meio da igreja de Deus tem que ser banido. Não pode ter uma nota musical ao contrário da música que Deus está querendo dar para essa igreja. Aí entra a unidade de fé em todos os aspectos. Alimentação, vestimenta, temperamento, que é o temperamento que é maneira de ser, de proceder. Então, qualquer coisa que cause desarmonia, por mais pequeno que seja, vai dar uma nota musical. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que... Eu pensei que a Ellen White chamou esses adventistas nominais de hoje, não foi hoje. Foi naquele tempo. Porque, senão, ela teria chamado eles de igreja caída. E ela falou que chegaria um tempo quando todas as igrejas seriam caídas. E ela falou que a mensagem do terceiro ano seria pregada de novo na convenção adicional, quando todas as igrejas, então, tivessem cumprido. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disto, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas a luz brilhará, e todos os honestos descerão às igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Irmã, aí está mostrando que não vai ter uma igreja específica que vai estar com a verdade. Não. Aí falou que chegou num tempo onde não vai ter Deus nessas igrejas. Também é uma igreja. Só que o povo também faz confusão. Porque se ela não tiver... Não pode só ser simplesmente um grupo, porque ela tem que ter organização. E como organização, como grupo, ela não se organiza. Quem se organiza é a igreja. Tá? Então, por isso que a Ellen White falou assim, que acho que é Patriarcas e Profetas de Rio, ela falou assim, e a igreja remanescente entrará em grandes lutas. Então, na verdade, a guerra vai ser entre igrejas e igreja. Tá? Então, aqui, ó, todo o capítulo mostra que Babilônia, que caiu, são as igrejas que não vão receber a mensagem de advertência que o Senhor deu na primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Elas recusaram a verdade e aceitaram uma mentira. Recusaram as mensagens da verdade.
2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Vamos lá? Impressionante que Guilherme Miller, ele pregou. Ele repetiu a primeira e a segunda. A terceira mensagem, a Ellen White jogou, ela não rejeitou. Mas agora vem o quarto anjo, que pega a terceira mensagem e arrocha de novo. 2 Tessalonicenses 2, né? De 1